Oi, professora! Somos alunos do Centro de Ensino Nicolaudino e hoje vamos apresentar um trabalho de Química sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Os integrantes do grupo são: eu, Amanda Barros, da turma 102. Eu, Ariane Sibeli, da turma 100. Eu, Evelyn Ketley, da turma 100. Eu, Henrique Damer, da turma 100. Eu, Ingrid Leno, da turma 100. Eu, Ana Águida, da turma 100. Para iniciarmos, separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes. E a mistura é a combinação de duas ou mais substâncias, podendo ser homogênea ou heterogênea. Eu vou falar sobre os métodos e processos de separação de misturas. A necessidade de separar essas substâncias surge por diversos motivos. São exemplos a separação de água por obter sal, a separação de poluentes do tratamento de água e a própria separação de lixo. O processo de separação de misturas pode ocorrer de várias formas e o método a ser utilizado depende de alguns aspectos. São ele, o tipo de mistura, que pode ser homogênea ou heterogênea, a natureza dos elementos químicos que vão constituir a mistura, a densidade, a temperatura e a solubilidade dos elementos. Ao decorrer do vídeo, mostrarei e explicarei alguns métodos utilizados para cada tipo de mistura. Eu vou falar sobre as misturas homogêneas. O termo homogêneo está relacionado com a mistura de substâncias que contém somente uma fase, quando são misturados dois ou mais elementos. São aquelas em que não se consegue perceber a diferença entre as duas. Isso acontece porque as substâncias se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução. Então, conforme explicado, as misturas homogêneas são aquelas que contêm somente uma fase. Uma das maneiras mais fáceis de serem explicadas são a partir de exemplos como água e álcool, água e sal e água e açúcar. Todas essas misturas são homogêneas. Os principais processos de separação dessas misturas são a destilação simples, que é a separação entre substâncias sólidas de substâncias líquidas através de seus pontos de ebulição. Como exemplo, a água com sal submetidos à temperatura de ebulição que evapora, sobrando apenas o sal. Outro exemplo é a destilação fracionada. É a separação entre substâncias líquidas através da ebulição. Para que esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes até que obtenha o líquido que tem o maior ponto de ebulição. Como exemplo, separar água de acetona. A vaporização, também conhecida por evaporação, consiste em aquecer a mistura até o líquido evaporar, separando-se do soluto na forma sólida. Nesse caso, o componente líquido é perdido. Como exemplo, processo para obtenção de sal marinho. Liquefação fracionada é realizada através de equipamento específico, no qual a mistura é resfriada até os gases tornarem-se líquidos. Após isso, passam pela destilação fracionada e são separados conforme os seus pontos de ebulição. Como exemplo, separação dos componentes do ar atmosférico. Misturas heterogêneas são aquelas que apresentam duas ou mais fases. Essas fases podem ser percebidas pelo aspecto visual, como estados físicos ou cores diferentes. Geralmente, as misturas heterogêneas são classificadas em suspensões ou colóides, e essa classificação é determinada pelo tamanho das partículas do componente, em menor quantidade da mistura. Eu vou falar sobre as singularidades das misturas heterogêneas. As mesmas são compostas por duas ou mais fases. Como foi dito, elas são divididas em colóides e suspensões. As colóides são misturas nas quais o material em menor quantidade só pode ser vista em ultramicroscópio. Ou seja, a olho nu, a sensação é de que temos uma mistura homogênea. Já as suspensões são misturas em que é possível observar o disperso a olho nu. Em alguns casos, podemos utilizar um microscópio comum para visualizar melhor as partículas do disperso. Os principais processos de separação das misturas heterogêneas são a centrifugação. Ocorre através da força centrífuga, a qual separa o que é mais denso do que é menos denso. Como exemplo, centrifugação no processo de lavagem de roupas, a qual separa a água das peças de vestuário. A filtração é a separação entre substâncias sólidas insolúveis e líquidas. Como exemplo, fazer café utilizando coador. A decantação é a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. Ela pode ser realizada entre líquido sólido e líquido líquido. Como exemplo, a separação de água e areia, ou separar a água de um líquido menos denso, como óleo. A dissolução fracionada é usada para a separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas. Ela é utilizada quando há na mistura alguma substância solúvel em solventes, como a água. Como exemplo, separação de areia e sal.
A catação é o método mais simples para a separação de misturas. É realizado de forma manual, separando partes sólidas, como exemplo, separação dos materiais do lixo ou separação de sujeiras de grãos.